Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades ou autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Condenação para aquele que resiste à autoridade, para aquele que se põe contra uma autoridade, porque esses versículos deixam bem claro que todas as autoridades foram ordenadas por Deus ou têm a permissão de Deus. Todos nós estamos debaixo e sujeitos às autoridades, e nós devemos respeitá-las, goste você ou não. Quem não respeita a autoridade atrai para si condenação, é o que diz esses versículos. Atraem males. E todos nós estamos sujeitos a autoridades de Deus, do Espírito Santo de Deus, autoridades ministeriais, autoridades nacionais, municipais e autoridades principalmente dentro do lar. Aquele que confronta, que resiste à autoridade, ele está programando mal sobre a sua vida. Depois não vem com choradeira. Não sei porque aconteceu isso. Porque não respeitou um princípio de Deus, que é o respeito das autoridades. Aconteceu com Ananias e Safira, que não respeitaram a autoridade do Espírito Santo e tentaram enganar o Espírito Santo. Pereceram. Aconteceu com Alexandre e Himeneu, que de certa maneira, eles não respeitavam também a autoridade do Espírito Santo, blasfemavam contra o Espírito Santo, por isso foram entregues a Satanás pelo próprio apóstolo Paulo. E a palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é o desrespeito ao Espírito Santo de Deus. É a ofensa, a blasfêmia, o desrespeito ao Espírito Santo de Deus. Esse pecado não tem perdão. O Senhor Jesus disse: se você pecar contra mim, filho de Deus, Senhor, você vai ser perdoado. Mas o pecado, o desrespeito contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Então, um grande princípio de Deus é o princípio do respeito. Não só respeito às autoridades, mas respeito a todos. Se você quer que as portas se abram para você, se você quer crescer, prosperar, se você quer ser colocado como cabeça e não cauda, você tem que aprender a respeitar as pessoas e principalmente as autoridades. Porque o respeito, ele abre portas. O respeito traz bênçãos, abre portas de bênçãos para nós. Quando você demonstra respeito ao seu chefe, é meio caminho andado para você ser promovido, né? Quando você manifesta respeito às autoridades, pai, mãe, pastores, seja o que for, é a mão de Deus vindo sobre você, te apoiando, te encaminhando, abrindo os caminhos. O respeito é fundamental. Um grande milagre que maravilhou o Senhor Jesus foi feito para um servo de um centurião. Chegou intercedendo, mas antes de pedir, ele demonstrou um enorme respeito ao Senhor. Ele chegou rogando ao Senhor e disse: o Senhor também tem poder de autoridade. O Senhor diz aos seus anjos: vão, eles vão. Então foi um respeito que aquele centurião demonstrou ao Senhor. E logo em seguida veio a demonstração de fé. Uma pessoa que não respeita os outros, você não vai encontrar mais qualidades nela, não. Você não vai encontrar fé, você não vai encontrar paciência, você não vai encontrar fruto do Espírito nenhum. Porque o que abre porta para que esses frutos venham é o respeito. Aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Aquilo que você desrespeita, trancam-se as portas da sua vida. Se você desrespeitar a sua empresa, seu chefe, jamais você vai crescer lá.
Mas se você demonstrar respeito, você vai prosperar. Então nós vimos uma outra, aquela mulher Ciro-Fenícia, demonstrou um enorme, ela foi até, de certa maneira, provocada pelo Senhor, e ela demonstrou um enorme respeito ao Senhor, demonstrou também fé, mas o respeito em primeiro lugar, e obteve a sua bênção. Então esse é o segredo, e a palavra de Deus é contundente com aquele que diz respeito à autoridade. Vamos ver uma autoridade que, quando é desrespeitada, a morte vem sobre a pessoa. Efésios capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, na palavra, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Porque se não respeitar pai e mãe, vai viver pouco e não vai prosperar. É o que diz esse versículo. Quem não honra, desrespeita pais, tem a vida curta. Tem a vida curta e uma vida ruim. Porque Deus está atento a isso. Deus está atento que um princípio dele está sendo quebrado. Não há como Deus ser com uma pessoa que quebra um dos seus princípios. O filho de Noé, Canaã, ele foi amaldiçoado, porque desrespeitou Noé, fazendo propaganda, divulgando a falha do Noé, divulgando a nudez do pai. Recebeu maldição sobre a vida dele e sobre as gerações que viriam dele. Então entenda, irmão, nunca divulgue falhas de uma autoridade. Você que costuma falar mal de autoridade, falar mal de chefe, para com isso. Você está programando males para a sua vida. Porque a palavra de Deus deixa bem claro: não divulgue erros, falhas do chefe. Converse se for o caso, se ele te der permissão para conversar. Mas respeite a autoridade, não faça propaganda negativa de uma autoridade que está sobre você. Se você assim agir, está programando mal sobre a sua vida. E depois fala: não sei por que não dá certo, não sei por que esse mal não sai, eu não sei por que vem tanta luta, eu não sei por que está acontecendo. Sabe sim, quebrou princípios do Senhor, contrariou a palavra do Senhor, desrespeitou uma autoridade constituída por Deus. O desrespeito fecha portas de bênçãos. Entenda, irmãos, fecha a porta da prosperidade e traz males, pode até matar, como nós vimos. Adão e Eva não respeitaram a palavra do Senhor, desrespeitaram a ordenança. O Senhor só deu uma ordenança para ele: não mexam nessa árvore, só isso. E eles desrespeitaram o Senhor, a palavra do Senhor, e trouxeram morte sobre a face da terra. Marcos capítulo 12, versículo 13. Olha o ensinamento que o Senhor Jesus nos traz aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Queriam pegar o Senhor Jesus em alguma contradição. E chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Estavam querendo sonegar impostos aqui e queriam o aval do Senhor Jesus. Misericórdia. Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles já trouxeram. E disse-lhes: de quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Irmãos, alguns maldosos e maliciosos sempre chegam elogiando, sempre chegam agradando, mas eles vêm para tentar. Vieram tentar o Senhor com a sonegação. Nós
Se ele falar que nós não devemos, nós vamos sonegar. Estamos doidinhos para sonegar imposto aqui, né? Procuravam uma desculpa para sonegar e culpar o Senhor pela sonegação, né? O Senhor lhes ensinou o princípio do respeito. Fala para o seu irmão do lado, aprenda o princípio do respeito. O Senhor Jesus disse, respeitem a César e dê a ele o que for dele. Respeitem a César, respeite a autoridade. César é a autoridade, respeite-o, diz o Senhor. César poderia não ser uma boa autoridade, mas não importa se a autoridade é boa ou é ruim, se é falha ou não é falha, nós devemos respeitá-las. Davi teve 3 oportunidades de matar Saul, que era uma autoridade ruim, má, perturbada por um demônio. E Davi teve 3 oportunidades de matar Saul, acabar com toda a perseguição que ele sofria. E ele não o fez, sabe por quê? Por respeitar a autoridade de Saul. Saul era ungido de Deus. E Davi sabia que não se deve tocar no ungido do Senhor. Respeite o ungido do Senhor. Fala para o seu irmão do lado, respeite o ungido do Senhor. Respeito, irmãos, abre portas. Não é aquele, não, tá bom, vai. Isso não, irmão. É o sim, Senhor. O Senhor falou, vou fazer. Você quer crescer, irmão? Você quer prosperar? Haja assim, irmão. Respeite. O Senhor Jesus deu uma demonstração. Ele pediu abrigo numa cidade de samaritanos, e os samaritanos recusaram. Os discípulos do Senhor queriam que caísse fogo do céu na cabeça dos samaritanos. O Senhor falou, que espírito que vocês são? Respeite o não dos samaritanos, respeite o não da pessoa, respeite o não da autoridade, respeite o não do pai, da mãe, respeite o não da autoridade do pastor, do professor. Aprenda a respeitar, porque senão você nunca vai ser respeitado, nunca vai crescer, nunca vai prosperar, porque você está quebrando um princípio de Deus, está programando males. Não, mas ele é uma má autoridade, só faz coisa errada. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o respeito aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus senhores. Não importa se a pessoa é uma autoridade boa ou ruim ou má. O que importa é que você tem que respeitar, você não pode quebrar o princípio de Deus. Obedeça a palavra, mesmo sofrendo injustiça. Porque diz aqui no versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, você tem consciência com Deus, você tem respeito à palavra de Deus, então esteja disposto até sofrer agravos, sofra agravos, padecendo injustamente. Estou sendo injustiçado, estou sofrendo agravos. Não importa, o que importa é que você está sendo temente, obediente, respeitoso à direção de Deus e à palavra de Deus. Respeite a autoridade, mesmo sendo uma má autoridade, mesmo sendo, como a gente diz aí, de outro partido. Respeite, irmão, porque isso agrada a Deus. Isso faz com que você se enquadre na palavra e tenha a direção, a proteção, a bênção e os caminhos abertos por Deus. Respeitar boas pessoas é fácil, irmão, mas respeitar as pessoas, mesmo elas sendo más, só quem respeita a Deus e a palavra de Deus. Vamos ver um exemplo de uma pessoa respeitosa que prosperou, mesmo sendo injustiçado por muitas autoridades. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Versículo 5, vai. 39, 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio
Potifar, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Não está dizendo pecaria contra Potifar, pecaria contra Deus. Mais uma qualidade de José. José é extremamente injustiçado durante 13 anos. José não blasfemava, não reclamava, e José era respeitoso. Ele não foi governador do Egito por acaso. Uma pessoa não cresce, não prospera por acaso, irmãos. Ela tem que ser fiel ao Senhor. José respeitou a Potifar, respeitou a Deus, o princípio de Deus, e respeitou até a mulher de Potifar. Mulher essa que não respeitava ninguém, nem a ela, nem o marido, nem a ela mesmo. Irmão, faça como José. Afaste-se, porque José largou a capa e saiu. Afaste de quem não respeita autoridades, de quem não respeita a Deus, de quem não respeita o próximo. Porque essa pessoa é um imã para trazer males. Afaste dela, porque senão você vai pegar parte do mal que virá sobre ela. Respeito às pessoas, respeito às autoridades e a Deus traz bênçãos para nós. Abre portas, abre caminho, é direção de Deus, é o princípio do respeito. As portas se abrem para quem é respeitoso, irmãos. Você sabe quem é respeitoso? É aquela pessoa que responde de uma maneira obediente, uma pessoa submissa, uma pessoa que tem um espírito ensinável, uma pessoa que aprende, que cresce, que tem sabedoria. É fundamental. Irmãos, eu vou ler esse versículo, nós cansamos de ler esse versículo, 1 Samuel 2,30, diz assim a palavra do Senhor: portanto diz o Senhor Deus de Israel, olha o que Deus diz: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, serão desprezados. Irmãos, os filhos de Eli não respeitavam o Senhor, os princípios do Senhor, a palavra do Senhor, não respeitavam ninguém, roubavam as ofertas, se prostituíam, não respeitavam. E o Senhor quebrou, mudou a promessa, porque a promessa foi destruída. Quando você não cumpre a sua parte, a promessa passa a não existir mais, porque toda promessa tem uma contrapartida nossa. Se você não cumprir a sua parte, a promessa ela se anula. E aqui estava anulada uma promessa. O Senhor diz aqui: quem me respeita, eu respeito. Quem me honra, eu honrarei. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser respeitado por Deus, abençoado por Deus? Respeite o Senhor, respeite a palavra, respeite as autoridades. Deus respeita as nossas decisões. Deus é tão maravilhoso que Ele respeita toda decisão nossa, mesmo que seja uma decisão absurda, como foi a decisão do Judas. Mesmo que a pessoa decida: não vou mais negar, Deus vai respeitar, Ele vai te dar oportunidade para você rever a sua posição, mas Ele vai respeitar a sua decisão, porque Ele dá o exemplo de respeito às decisões, às opiniões.
e as autoridades. Então, para ser honrado e abençoado mais por Deus, respeite a sua palavra, as autoridades do próximo. Muitas vezes algumas pessoas falam: eu não sei mais o que eu faço para prosperar, parece que nada vai, parece que nada flui, eu não prospero, as coisas não crescem. Sabe por quê, irmão? Está faltando respeito à palavra do Senhor, está faltando respeito a Deus, e muitas vezes está faltando respeito à autoridade. Não tem, irmão, não tem como prosperar, não tem como avançar. Aquele que não respeita o próximo, não respeita a Deus, não respeita a palavra e nem as autoridades. Não tem, irmão. A palavra é verdade, é a verdade de Deus. Se contrariá-la, não tem como dar certo, irmão. Não seja teimoso em tentar fazer o contrário da palavra, porque não vai dar certo. Sabe quem pratica o contrário da palavra? Quem conhece, crê na palavra e faz o contrário. É o diabo. O diabo conhece, crê na palavra, porque ele sabe que a palavra é verdade, mas ele faz o contrário, irmão, porque é o instinto dele. Então não se alie ao diabo, irmão. Não fica querendo provar que a palavra é mentira. A palavra é verdade. Se você não se enquadrar, não tem como avançar. Ah, mas eu conheço um ímpio que não obedece à palavra e está prosperando. Mas olha para o final dele. Porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. O ímpio, o final do ímpio é inferno. Adiantou ele desfrutar momentaneamente de alguma coisa aqui? Adiantou ele fazer projetos? Não, eu vou construir outros armazéns, vou guardar isso, vou guardar aquilo. Aí vem a palavra de Deus e diz: louco, essa noite vão pedir a sua alma. Entenda, irmãos? Você muitas vezes é abalado e vê: não, a pessoa não vai na igreja, não faz isso, não faz aquilo, está prosperando. Sabe o que está acontecendo? O diabo está dando corda, irmão. Na hora que ele puxar, ela cai com tudo. Ele deixa a pessoa ir subindo, subindo, depois ele tira a escada, para que o tombo seja maior. E outra, irmãos, mesmo no final da vida, o destino final é o que conta. Não adianta, o que traz a salvação é a comunhão com Deus, é o respeito e a obediência à palavra de Deus. Seja rico, seja pobre. Mas o rico que desdenha, que não crê no Senhor, que não ouve a palavra, que não respeita os princípios de Deus, esse vai ter um fim triste, irmão. Vai ter um fim triste. Não deixe, uma outra coisa, respeite as pessoas. E não deixe a intimidade trazer desrespeito. Tem pessoas que começam com muita intimidade e depois desrespeita, ofende, faz aquelas brincadeiras tolas, absurdas. Quanto a gente já viu isso? Isso acontece muito com jovem, né? Pega intimidade, né? Ah, meu amigo, é isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí chega no desrespeito, desrespeita a pessoa. Não permita e não faça isso, né? Uma outra coisa, nunca menospreze ninguém, nunca. Isso é desrespeito. É um filho de Deus, uma filha de Deus como você, né? E pode ter mais frutos do Espírito Santo até do que nós. Não veja aparência, não veja conta bancária. Não menospreze ninguém, respeite a todos. Respeite o próximo assim como você quer ser respeitado. Não se esqueça do princípio do respeito. O desrespeito traz males. Desrespeito, em alguns casos, traz morte. Vida curta, diz Efésios 6. Vida curta para quem desrespeita a autoridade do pai e da mãe. Curta e ruim, não prospera. Quer prosperar? Quer viver muito tempo sobre a face da terra? Passe a respeitar as pessoas que... Deus não se enganou, irmão. Deus não se enganou quando colocou um líder sobre você. Deus não se enganou quando colocou um pai, uma mãe sobre você. Deus não se enganou quando permitiu que uma determinada autoridade fosse eleita. Não tem engano de Deus, não. Tenha permissão de Deus. Então respeite. E como diz a palavra, mesmo que seja uma má autoridade, respeite. Porque se ela é uma má autoridade, ela vai dar conta a Deus. Agora, se você não respeitá-la, você também vai dar conta a Deus.
Mas se você respeitá-la, você vai estar enquadrado na palavra e vai ter bênção de Deus. É fácil respeitar quem é bom, quem é agradável, né? Mas respeitar quem é mau, isso só quem teme a Deus. Faça isso em obediência a Deus. Não tem nada a ver com o merecimento da pessoa. É o temor, é o respeito à palavra de Deus que nós temos que ter. Use o princípio do respeito. Respeite a todos, das autoridades aos mais humildes. Vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você vai ser mais respeitado, as portas vão começar a se abrir, irmãos. José do Egito respeitou Potifar. Ah, é o meu senhor, estou sendo escravo dele, aqui servo dele, estou ganhando mal, e a mulher dele está me tentando, não vou respeitar não. Se ele fizesse isso, nunca ia chegar a ser governador do Egito, nunca tivesse desrespeitado a casa de Potifar, a mulher de Potifar. Deus não confiaria nada a ele, se ele demonstrasse desrespeito. Então, irmão, você está esperando que Deus te abra a janela dos céus e derrame bênção sem medida sobre a sua vida, irmão? Você quer isso? Então se enquadre na palavra, respeite a palavra do Senhor, respeite a Deus e o princípio do respeito às autoridades. Agindo assim, as portas das bênçãos vão se abrir e a prosperidade virá, irmão. Provérbios 14, 27 diz que respeito ao Senhor é fonte de vida. Então respeite a palavra do Senhor. Provérbios 9, 10 diz que o respeito ao Senhor, a sua palavra, é a base da sabedoria. Quem não respeita é um tolo, está programando mal sobre a sua vida. Agora o sábio respeita. O sábio, ele ouve muito, pensa muito, fala pouco, e quando fala, não desrespeita. Toma cuidado com as suas palavras de desrespeito. Não deixe a sua intimidade fazer com que você comece a desrespeitar a pessoa, ou com que alguém comece a te desrespeitar. Até mesmo dentro da própria família. O Salmo 2, versículo 11. Irmãos, o José do Egito, ele respeitava tanto as pessoas, que quando ele foi se apresentar ao faraó, ele tirou a barba, porque ele sabia que os egípcios não gostavam naquela época de homem com barba. Não era bom. Respeite, irmãos. Você vai pregar na África, respeite o povo de lá, irmãos. Respeite a casa de Deus. Respeite a casa de Deus, irmão. A pessoa vem de pijama para a igreja, irmão, está repreendida, é falta de respeito com Deus, com a casa de Deus. Respeite, irmão, para que seja respeitado, para que as portas se abram. Salmo 2, 11 diz: servi ao Senhor com respeito, com temor, alegrai-vos com tremor. Tem que servir a Deus com respeito, não pode fazer a obra de Deus relaxadamente, irmãos. O que diz Jeremias 48, 10? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente, sem respeito. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Está dizendo, uma maldição, a palavra dura, maldito é aquele que não respeita a obra de Deus, que faz a obra de Deus desrespeitosamente. Irmãos, princípio do respeito, irmãos. Respeite as autoridades, respeite o próximo, respeite a Deus, a palavra de Deus, respeite pai, mãe, professor, pastor, porque você vai ter a mão de Deus sobre a sua vida, as bênçãos de Deus, Deus abrindo o caminho, você prosperando. Como é bom, irmão, você se relacionar com uma pessoa respeitosa. Como é bom, irmão, né? Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha vida que eram demais, mas eu falava, poxa, eu gostaria de ser assim, né? Pessoa respeitosa, tratava todo mundo, sim senhor, não senhor, eu vou ver isso, tudo bem, nunca ficava desrespeitando,
Ele não sabe o que fala, ele não sabe o que pede, está pedindo bobagem de novo, eu não sei como que chegou nessa posição, eu não sei o quê, eu sei mais que ele. Falta de respeito, irmão, né? Isso só traz mal para a vida da pessoa. Deus estabeleceu o princípio do respeito. Respeite as autoridades. Todo homem está sujeito à autoridade. Sempre vai ter uma autoridade sobre você, né? Autoridade de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, as autoridades constituídas e permitidas por Deus, e nós temos que respeitá-las. Tem que respeitar o César, irmão, porque se não respeitar, todos os Césares não vão te respeitar. É o princípio do respeito que abre porta, irmão. Uma pessoa que é respeitosa, irmão, todo mundo quer trabalhar com ela, todo mundo quer promovê-la. Ela sempre, quem que nós vamos promover? É o fulano, tem que ser ele. Mas a pessoa que é desrespeitosa, as pessoas nem se lembram dela quando surge uma oportunidade. Então, atente para isso, irmãos. Atente para isso. E as portas vão se abrir. Você vai conquistar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus?